Bem-vindos e bem-vindos ao nosso canal Teoria Social Latino-Americana. Eu sou o Rafael Seabra. Hoje eu vim aqui fazer uma discussão importante no contexto do bicentenário da doutrina Monroe. Então eu vou discutir aqui pan-americanismo e latino-americanismo com base no ensaio de mesmo nome do uruguaio Arturo Ardal. Antes de seguir aqui a nossa discussão, deixo aqui o meu agradecimento e reconhecimento à Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal, a FAPDF, que tornou possível os recursos para que eu pudesse melhorar a qualidade da nossa discussão e fazer com que nosso debate, a nossa ciência social latino-americana alcançasse, assim, um público muito maior, de forma gratuita e bastante ampliada. Seguindo ao que interessa, o Arturo Ardal, um filósofo uruguaio, já faleceu no começo dos anos 2000, mas eu acho muito importante que a gente faça essa discussão sobre a ideia de pan-americanismo e latino-americanismo, dado que são duas Américas, a outra América e a nossa América, a América anglo-saxã, e a América Latina. Então, o Arturo Ardal faz uma síntese da questão do pan-americanismo e do latino-americanismo e as suas relações aqui na América Latina. Esse tema passa obrigatoriamente pelos Estados Unidos e pela França, porque os dois conceitos têm como berço, de certa forma, esses países e, de alguma maneira, essas origens influenciam as suas conceituações. O pan-americanismo derivou de Panamérica, termo forjado nos Estados Unidos em 1889, e o latino-americanismo de América Latina ou Latinoamérica, vocábulo que remonta, de certa forma, à França em 1836, segundo o Arturo Ardal. Essa ordem cronológica da aparição ela foi alterada basicamente na base da expansão de um e outro no campo da diplomacia e do direito internacional. Isso quer dizer que enquanto o latino-americanismo ele teve um surgimento lento a partir do tradicional hispano-americanismo, ele tardou a ser aceito na própria região que denominava. Por outro lado, o pan-americanismo ele conseguiu se sobrepor sem muita dificuldade e se impôs quase como um golpe em níveis oficiais, com uma hegemonia praticamente incontestável. E essa situação vai se manter até meados do século XX, e só a partir daí que você vai ver crescido e fortalecido numa prolongada confrontação dialética a nossa ideia de América Latina, que vai ter uma trajetória cada vez mais oficial e cada vez mais reconhecida. O pan-americanismo. Pelo convite do governo estadunidense, em outubro de 1889 e abril de 1890, foi realizada em Washington e encerrada quase uma década de gestões diplomáticas e agitações políticas internas, a então conhecida oficialmente Conferência Internacional Americana. Em junho de 1889, a imprensa estadunidense já tinha, por sua própria conta, cunhado o termo Panamérica, que em setembro já havia cruzado o oceano e chegado a Londres, e 2 dias antes, o José Martí já tinha enviado em Nova York, com destino à La Nación de Buenos Aires, a primeira das suas memoráveis crônicas daquele encontro, se referindo a ele como congresso que aqui chamam de Panamérica. A partir de então, ou seja, antes mesmo da abertura da reunião, mas sempre com relação a essa reunião, o termo e as suas derivações vão se consagrando e se difundiram com uma rapidez impressionante no léxico internacional. Oficiosamente, a conferência passou a se denominar como Pan-Americana, e como foi o caso das sequentes reuniões. Então, o primeiro uso oficial de caráter teve lugar em 1910, na 4ª conferência celebrada nesse mesmo ano em Buenos Aires, que se deu o nome de União Pan-Americana ao escritório instalado em Washington à raiz da primeira conferência. Mas, por mais limitado que tenha sido o uso oficial, a terminologia pan-americanista ela se expandiu oficiosamente, como se disse, aplicada a todas as manifestações políticas e jurídicas do vasto movimento que desde então animou e dirigiu a Casa Branca. Então foi das conferências de 1889 e 1890 que temos não só a origem, mas também o sentido ou o espírito do termo.
o apelo do pan-americanismo ele vai encontrar respaldo e vai se explicar naqueles panismos, né, que estiveram em voga a certa altura do século XIX. Então você tem movimentos ideológicos internacionais que tendiam a reunir, de preferência em torno ao centro dominante, né, países, povos ou comunidades de parentesco mais ou menos estreito nas questões étnica, linguística ou cultural. E os mais ressoantes foram dois, né, iniciais bem definidos já na primeira metade do século: o pan-germanismo e o pan-eslavismo. E mais adiante, né, com alcances diferentes, aqueles denominados como pan-britanismo, não pegou muito, mas o pan-helenismo, o pan-latinismo, e aí o advento do pan-americanismo, né, acabou sendo a introdução mais tardia, mais nova, né, com uma fundamentação geográfica, né, de escala continental, né, como seria, né, uma ideia de pan-europeísmo, ou um pan-asiatismo, ou um pan-africanismo. Então, esses pans, né, esse primeiro panismo, né, geográfico continental, que são propostos pelos Estados Unidos, e ele tinha claramente intenção política. Por quê? Porque ele não conseguia se amparar em razões étnicas, linguísticas, culturais ou religiosas. Vários intérpretes já mostraram as duas Américas, uma protestante, anglo-saxã, branca, a língua inglesa, e a outra era latino-americana, mestiça, católica, né? Ou seja, uma formação bastante distinta. Então são duas Américas só nessas definições aí iniciais. Esse movimento, né, o pan-americanismo, ele vai coincidir com o momento em que a América por completo se torna uma América republicana pela primeira vez, né, porque o Brasil deixa de ser império para ser uma república, e essa conferência então ela não pôde, né, depois de deixar bem claro alguns aspectos, ocultar essas motivações. No nível mais imediato, a motivação foi uma das peremptórias necessidades comerciais dos Estados Unidos, que o José Martí já dizia, né, estava inundado e quase se afogando em um monte de mercadoria que não conseguia vender internamente por conta do tamanho dos seus monopólios, da dinâmica da economia que estava chegando em certo limite, então era escoar para cá, né? E então tinha essa necessidade de mercados externos seguros, né, para esses excedentes dessa indústria que estava se expandindo. Então aqui parecia uma área de reserva natural, né, muito estratégica. O Ardal nos diz que tinham outros motivos mais profundos, que vinculavam a conjuntura econômica com a tradição política de certos setores dos Estados Unidos para com os povos ao sul do Rio Bravo. Uma política igualmente de expansão, em última instância territorial, através de mutáveis formas de conquista, anexação ou absorção. Então, essa política era uma nova modalidade, né? Era que as forças industriais e financeiras daquele país acreditavam ser muito necessárias. Então, para levar a cabo, né, o programa, principalmente comercial, né, com o que foi apresentado desde o começo, ele demandava, né, ser uma ferramenta para essa expansão. Então, só lembrando que em 1848 os Estados Unidos começam a ocupar o território mexicano, e alguns anos depois ocupam aí 50% do território mexicano, várias excursões na América Central na mesma década, né, nos voltas dos anos 1850 e 60, invasão do Haiti mais ou menos no mesmo período, se não me engano em 1890, e depois a anexação de Cuba e Porto Rico no fim do século XIX e início do século XX. Então, né, o autor e executor do projeto, né, indiscutível pai, né, do pan-americanismo, foi o James Blaine. Então, o James Blaine, né, ele, mesmo antes da ideia, né, do Congresso Continental e no momento do aprofundamento dos problemas internacionais, né, de um canal interoceânico, ou seja, se disputava desde o começo do século XIX quem controlaria e quem construiria o canal do Panamá ou um canal na Nicarágua. Então o Blaine já tinha, né, essa percepção de que era importante controlar, e mais do que isso, ele era um dos principais, um dos mais importantes porta-vozes da doutrina do Destino Manifesto, que eu vou gravar aqui para o canal explicando um pouco mais o que é isso, né, que é essa fardo do homem branco, que o anglo-saxão acredita que ele é portador não só do espírito germânico, mas também do cristianismo, do catolicismo original, porque ali ele não, né, se corrompeu pela presença romana. Então ele se desenvolve mais na Inglaterra, então o anglicanismo é uma forma mais avançada, mas as outras seitas protestantes também. Nos Estados Unidos encontra um terreno fértil, porque ali tem mais espaço para se expandir e realizar a façanha do Ocidente, né? Então o Destino Manifesto é isso, é esse homem branco de origem germânica anglo-saxã que vem para cá
para tornar o mundo mais produtivo e cabe a ele civilizar, né, nós que somos católicos desse mundo corrompido, avesso ao trabalho e menos inteligentes supostamente. Então isso, em síntese, seria o Destino Manifesto. Essa expressão Destino Manifesto, então, ela surge por volta de 1945 e dá, né, uma interpretação nova da doutrina Monroe. Então veja como que isso já vem, né, no espírito cultural, né, do estadunidense desde muito cedo, não é algo que eles constroem agora, né, e acaba sendo uma cobertura ideológica desse expansionismo estadunidense. Então, na condição de secretário de Estado, e adaptando essa noção aos novos tempos, a ideia do Congresso ao James Blaine pareceu muito conveniente, já em 1881, e ele foi insistindo, né, e acabou, né, fazendo com que o Congresso acontecesse, e ele persistisse por um período, e ele só conseguiu aplicar essa percepção e essa concepção quando ele de fato ocorreu. E por isso mesmo que o José Martí, né, que acompanhava a conferência de perto, ele advertia: jamais houve na América da independência para cá assunto que requeira mais sensatez, nem que obrigue a maior vigilância, nem peça exame mais claro e minucioso que o convite que os Estados Unidos, potentes, repletos de produtos invendáveis e determinados a estender seus domínios na América, fazem às nações americanas de menor poder, ligadas pelo comércio livre e útil com os povos europeus, para ajustar uma liga contra a Europa e fechar os acordos com o resto do mundo. E mais, profético, Martí dizia: da tirania da Espanha soube salvar-se a América Espanhola. E agora, depois de ver com os olhos judiciais os antecedentes, causas e fontes do convite, urge dizer, porque é a verdade, que chegou para a América Espanhola a hora de declarar sua segunda independência. Então, o Arthur Ardal agora se volta para a questão da América Latina. Então, ele chama a atenção à crença equivocada de América Latina ou Latinoamérica como um correlato conceito de latino-americanismo, né, que surgiu só no final do século XIX e início do século XX como uma reação intelectual, né, do espiritualismo do Sul frente ao utilitarismo do Norte. Essa crença, né, ela acaba sendo reforçada com o ensaio Ariel como uma espécie de texto fundacional. A verdade, né, é que o conceito ele foi formulado muito antes, né, e com motivações muito mais complexas, mesmo que não tão anterior assim, a ponto de remontar ao período de emancipação. Por quê? Porque a geração dos próceres, né, dos libertadores, e a geração seguinte, elas ficaram alheias à ideia de uma América Latina como, né, um adjetivo. Ainda, né, que antes e depois daquela tentativa do Simão Bolívar e outros, né, de uma construção de uma solidariedade continental, né, existisse, mas também, né, dessa imperiosidade de criar uma liga, de uma união, uma confederação ou uma federação das nações irmãs emancipadas, essa ideia de latinidade não existia, né, mas sim de uma americanidade ou de uma hispanidade americana. Então, a aparição dessa ideia de latina, né, de uma América Latina, vai aparecer na França na década dos anos 30, né, do século XIX, em situações muito singulares, né, em circunstâncias culturais muito próprias que eu mencionei, que é dessa disputa, né, dos impérios, os grandes impérios, pensa o Império Russo, né, o Império Britânico, a Alemanha tentando converter-se, né, num grande império, né, um império germânico, e aí a França tentando retomar, né, essa condição imperial, né, na forma de um pan-latinismo. Então não vou remontar muito aqui, porque a gente tem vídeo aqui no canal sobre a história, né, da ideia de América Latina no Michel Chevalier, mas é algo que ele começa a construir ali, né, em 1876, e ele que faz uma série de crônicas quando está nos Estados Unidos, e ali ele vai, né, construindo uma filosofia da história e que vai demonstrar o papel desse pan-latinismo, dessa França latina, né, no desenvolvimento da história mundial. Então, o que ele diz aqui? O germânico, o saxão, o latino, o eslavo, etc. Velhas noções étnico-culturais, removidas então pelo nascente historicismo romântico, recebem ali uma integração orgânica, mesmo que sucinta, dentro de conceitos que desde então iriam circular com profusão, tanto em níveis filosóficos e científicos como ideológicos e políticos, ou seja, essa noção de um pan-latinismo é uma noção imperialista, mas o mais interessante é como que a gente consegue captar um conceito, uma categoria e torná-la, né, muito diferente. Então, o que o Ardal está querendo trazer para a gente aqui? Já na Europa começa a ser construído dois ramos, que vão ser replicados aqui também na forma das duas Américas, né? Aquele ramo latino, né, e aquele ramo germânico que
são oriundos do Velho Mundo, aqui no Novo Mundo eles vão ser reproduzidos. Então a América do Sul, né, é como a Europa meridional, católica e latina. E a América do Norte, ela pertence àquela população protestante e anglo-saxônica. Então você tem, né, na concepção de Chevalier essas duas realidades, né, que se reproduzem de forma particular aqui, ainda que ele visse uma certa linearidade nesse processo. Então você vai poucos mudando, né, essa ideia de latinidade de um adjetivo para um substantivo. Quem tiver mais interesse, tem mais 2 ou 3 vídeos no canal só explicando esse processo. Então passa, né, a ser um nome composto que vai, né, se desenvolver só em meados do século XIX, né, e vai ter, né, uma primeira etapa de um uso disperso, especulativo sobre a pena francesa, muito vago, né, e aí depois essa ideia e esse nome começa a ser adotado por um pequeno núcleo de intelectuais, né, hispano-americanos residentes, né, em Paris. Então entrava em cena essa ideia de América Latina e os seus derivados, né, como uma espécie de neologismo, ou mais do que isso, né? Era uma introdução histórica de um novo conceito das relações da nossa América com a Europa, de um lado, e com os Estados Unidos de outro, e frente ao qual, né, veio a caducar aquela tradicional e indiscriminada, né, percepção Europa-América, ou seja, a gente começa a perceber que os Estados Unidos são um problema, né, eles são um risco para nós. Então, esse processo responde aí a 2 fatores, né? Primeiro, de que o grande perigo para nós estava muito mais no expansionismo, né, estadunidense do que no revanchismo europeu, ou seja, as tentativas de reconquista por parte da Espanha, ou por parte da França, e talvez até uma tentativa, né, portuguesa, dissipa-se, né, perde força. Então a Europa é um polo de oposição, mas não tão forte. Um outro fenômeno que acabou incentivando muito foi essa noção de raça no espírito de cultura, de formação nacional. Lembre-se que todas as vezes que eu falo aqui no vídeo, no canal, a questão da formação nacional no século XIX, de formar países, de formar um povo, era muito importante naquele momento, como ainda é, né? Não diminuiu a importância, né, a questão nacional. Então, enquanto os povos, né, dos países centrais começavam a se definir enquanto raças, enquanto povos, enquanto nacionalidades, aqui também era importante. Então, a ideia de latino-americanismo, em que nós, né, na forma de uma união, na forma de uma associação, de uma unidade, criava uma força que resistia muito mais, né, a qualquer tentativa de anexação, ou qualquer tentativa, né, de dominação, de controle sobre nós. Então, essa ideia romântica que vem da Europa, aqui ela se transforma em algo completamente radical e muito mais revolucionário, né? Então, nós aqui tínhamos, né, consciência dessa realidade europeia e também nessas primeiras investidas dos Estados Unidos na região. Então, a natinidade, né, ela vai ser construída como uma tradição de novo horizonte histórico que vai ser fonte de inspiração para a nossa América, ou seja, tivemos um passado colonial, lutamos contra um colonizador, né, estrangeiro, a Espanha ou, né, de certa forma Portugal, isso vai entrar depois, demora um pouco mais, né, mas toda essa luta, a mesma língua, as mesmas religiões, tradições parecidas, sistema de poder parecido, sistemas econômicos semelhantes, então é possível, o sistema racial parecido, então é possível criar uma identidade e com isso criar um governo, quase que continental. Então você tem, né, o avanço dessa noção de 2 Américas, né, porque se percebe que aquela América do Norte, né, não cabe muito, né, nessa nossa noção latina, né? E aí uma curiosidade, acho que está no Germán Arciniegas, o México hoje, por exemplo, é República dos Estados Unidos Mexicanos, né? A Colômbia já foi República dos Estados Unidos da Colômbia, o Brasil já foi República dos Estados Unidos do Brasil. Só os Estados Unidos que não tem nome, porque todos nós somos da América. E eles são os Estados Unidos da América, ou seja, é um país que não tem nome, né? Então isso mostra um pouco a dificuldade que eles têm, né, de vivenciar esse processo que eles estão vivendo hoje, de uma mestiçagem, de uma entrada, de uma hibridização, de uma transculturação, de uma transculturação, que para eles é um pouco inédita, né? Mas enfim, seguindo aqui rapidamente, né, em 1861, o Caicedo, que é um autor que eu já mencionei em outros vídeos aqui do canal, ele lança a base para a criação dessa Liga Latino-Americana e em 1865, ainda lá em Paris, ele vai escrever um livro, né, chamado União Latino-Americana. E ele acaba, né, convocando essa necessidade de união.
Então, no livro do Torres Caicedo, ele criticava, ele questionava, né, a doutrina do Destino Manifesto, né, também a doutrina Monroe, né, que tinha sido atualizada naquele contexto, né, pelo presidente dos Estados Unidos, o James Buchanan, na sua mensagem à Câmara em 1857, com uma brutal tonalidade de imperialismo das raças. Né? Naquele contexto, o racismo científico estava começando a se desenvolver. Então, Torres Caicedo também foi responsável pela nova linguagem. Né? O Francisco Bilbao teve uma importância, mas ele acaba sendo o grande publicista, né, desse nome América Latina. Começa lá com o poema dele Duas Américas, em 1847, né, mas essa linguagem de um latino-americanismo defensivo, ou mesmo oposicionista, de um sentido humanista e universalista, no Torres Caicedo também, né, ganha uma certa força. Então ele acaba sendo, né, segundo Ardal, o verdadeiro fundador de um latino-americanismo que ele vai perseguir até o fim das suas vidas, né, e que, por coincidência, ele falece em 1889, no momento em que o pan-americanismo se consagra e parece, de certa forma, até mesmo destruir qualquer pretensão latino-americanista. Né. Seguindo aqui rapidamente, né, eu não vou me alongar muito, mas essa ideia latino-americanista ela tem um caminho um pouco tortuoso, e ainda tem. Né? Só observar o quanto hoje ninguém quer ser latino-americano. Pelo menos no Brasil as pessoas têm um desprezo completo. Então ainda é algo que a gente tem que resgatar e que é muito próprio. Né? Vários pensadores, o Júlio Cortázar fala que é algo em construção ainda e que pode ser, né, símbolo de uma humanidade um pouco mais emancipada ou emancipada de fato, mas é um processo que a gente está construindo. A gente precisa o tempo todo reforçar essa importância. Então, primeiro, a ideia de unidade continental estava presente desde o começo, que eu falei do Simão Bolívar, do próprio Francisco de Miranda, Juan Montalvo, Carlos Bunge, sempre teve um pouco essa noção colocada, né, de um americanismo. Só que sempre se via a Europa como inimigo tradicional. Então era sempre uma chamada americanista, né? Os congressos eram americanistas. Embora não incluísse os Estados Unidos na maior parte das vezes, esse era o nome que se dava, que se falava genericamente, e se excluía também o Brasil e o Haiti, né? Por motivos muito claros e muito fáceis de saber. Um por ser uma monarquia, que era o bastião da Santa Aliança, e o outro que era um país de ex-escravos. Então havia sim certo racismo em relação a esses escravos, porque era um país que só vão abolir a escravidão, né, de fato por volta dos anos 1840, 1850 e 60 do século XIX. Né? Então era uma união concebida por países americanos, mas de fala espanhola. Né? Então acabava que era um mecanismo clássico que demorou um pouco a se converter em latino-americanismo. Essa percepção, né, começa a ficar um pouco mais desgastada quando os Estados Unidos, né, invadem o México lá em 1856, 48, né, você tem a Guerra do Texas, que eles anexam, né, o Texas, e depois você tem, né, a anexação do Novo México, a Califórnia, Utah, Arizona, ou seja, metade do território mexicano. Então aí começa a se perceber, né, que não dá mais para se remeter a esse nome América, e aí sim você vê a necessidade, a imperiosidade desse nome, né, de América Latina ganhando mais força. O mais curioso é que não foi um processo tão fácil como eu já mencionei tantas vezes aqui. Mas é interessante, né, conforme o Arthur Ardal nos traz aqui, é que esse velho americanismo ele vai permanecer, né, até 1890 com certo vigor, né, embora alguns autores façam referência a ele, né, nos seus textos, né, nos seus ensaios, mas foi essa conferência pan-americana aí dos anos 1890 que fizeram com que o latino-americanismo se tornasse uma força, né, de oposição cada vez mais forte, né, e acabou, né, sendo cada vez mais respaldado. E é engraçado que só em 1948 é que os dois termos, né, eles ganharam um contorno institucional muito mais claro, mas mais ainda a ideia de latino-americanismo, porque em 1948, essa ideia de pan-americanismo, embora tivesse sido uma aceitação muito clara, né, nesses 40 anos aí de sua existência, né, ele vai acabar sendo transformado, porque houve um certo desgaste, né, então ele acaba sendo transformado no contexto de imperialismo dos Estados Unidos, né, de imperialismo mundial, né, de uma expansão mundial como representação do mundo capitalista contra um bloco socialista soviético. Ele vai construindo a ideia de um interamericanismo e se cria, né, a Organização dos Estados Americanos. E é muito curioso e importante ter isso claro que antes de criar a OEA, foi criado o Tratado Interamericano de Assistência Recíproca, que é o TIAR, que é um acordo, né,
militar em que as Forças Armadas da região, orientadas pelos Estados Unidos, treinadas por eles dentro do seu plano de segurança hemisférica, vão se solidarizar e vão se integrar. Isso vai estar na base do novo tipo de golpe de Estado que a gente vai ver aí nos anos 50, 60, 70 ocorrer por toda a América Latina. Então acaba que na OEA, né, o interamericanismo ele substitui o pan-americanismo. Mas é mais interessante que no mesmo ano, 1948, o latino-americanismo ele vai ser acolhido pela primeira vez, né, numa denominação oficial de um organismo internacional, quando se constitui, né, as Nações Unidas, no interior delas, a Comissão Econômica para a América Latina e Caribe, a CEPAL. Então ali é um primeiro uso formal, de fato, embora tenham tido outros, né, se eu não me engano, no final do século XIX, diante de algumas invasões e algumas agressões externas, o presidente colombiano ele faz um memorando em que ele remete à América Latina, no começo do século XX também tem, mas era algo muito esporádico, não era algo internacional e algo que compunha o direito internacional. Então, não tem nada de casual, né, porque essa transformação, né, significa que há uma revisão orgânica do pan-americanismo no marco regional. Aquele espírito expansionista não desaparece. A OEA ainda continua ditando, né, o que a gente pode ou não fazer. A gente cai naquele imbróglio, né, não consegue sair, e ela determina um marco internacional de valores, de políticas e de jurisdições que a gente acaba atuando. Infelizmente, a CELAC ainda não conseguiu suplantar e fazer com que a maior parte dos países saíssem, né, abandonassem a OEA. Então, isso é importante. Bom, então, caminhando aqui para uma conclusão bem rápida, né? Alguns resultados contribuíram para que o nome pan-americanismo entrasse no refluxo. Primeiro, a intromissão dos Estados Unidos na Guerra Hispano-Cubana, em que Cuba praticamente já estava vencendo a guerra, né? A Espanha era um império colonial decadente, então os Estados Unidos interferem nessa guerra por volta de 1898, 1899, né? A ingerência na construção do Canal do Panamá, em que faz com que o Panamá se separe da Colômbia, né? Isso segue-se ao corolário Roosevelt, né, que aprofunda a perversidade da doutrina Monroe e que vai anunciar um ciclo de intervenções militares, financeiras e políticas na América Central e no Caribe principalmente, e essa política vai ser continuada sob a presidência do Woodrow Wilson e os seus, né, sucessores imediatos. Então, nas conferências americanas que vão acontecer em 1923 no México e também, né, a sua crise final que vai acontecer na Conferência de Havana em 1928, né, a natureza real do pan-americanismo começa a ser revista e questionada. E a crise foi tão severa, né, que a Conferência de Bogotá de 1948, né, acabou sendo substituída por Interamericana, que já começou a aparecer, inclusive, né, na ideia, né, da União Pan-Americana, ou seja, as publicações da União Pan-Americana mudam o próprio nome. Então a OEA surge, né, com um aparato jurídico mais complexo e mais sistemático e substitui a velha União Pan-Americana. Então a própria, né, organização começou a ser chamada de Sistema Interamericano. Então o que é importante ter claro é que o pan-americanismo foi metamorfoseado em interamericanismo. Essas propostas nunca desaparecem, né? Os Estados Unidos depois eles vão voltar alguns anos depois, algumas décadas depois, com a ideia da área de livre comércio para as Américas, ali começa a ser desenhada nos anos 80, mas ela começa a ser realmente discutida nos anos 90. Acabou que ela não vingou, ela foi derrotada, entre aspas, em 2005, em Mar del Plata, mas depois ela continua as suas várias formas a partir de tratados de livre comércio. Então, a gente vê que os Estados Unidos nunca abandonam pretensões, né, de se expandir, ou pelo menos, né, criar um marco comum jurídico, político, que fica muito mais fácil de se dominar, né, e de nos manter subordinados à independência. Então, encerrar, novamente, reforçar meu agradecimento à FAPDF, né, por conta do apoio que está sendo dado aqui, né, a Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal. É uma discussão extremamente importante. Lembre-se que é o bicentenário da doutrina Monroe, né, 1823, a América para os americanos. E como eu sempre digo, a América Latina existe, a América Latina insiste. Um abraço e até o nosso próximo vídeo.